Queridas amigas e queridos amigos do GPEC, é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente poder se encontrar, ainda que virtualmente, neste período, que todos nós possamos estar com o coração elevado em prece para o diálogo que teremos hoje. Antes de começarmos, eu peço que cada um de nós feche os olhos, que nós possamos sintonizar com os irmãos e com as irmãs da espiritualidade maior, a fim de nos prepararmos, de entrarmos na mesma vibração dos trabalhadores e trabalhadoras da seara do Cristo. Mestre amado Jesus, como é bom estarmos aqui, mais uma vez, em reunião em torno do Teu nome, em torno da Tua lição de amor. Nos abençoa, Mestre, nos abraça no Teu carinho, no Teu senso de justiça, de bondade, para que sejamos cada vez mais próximos da Tua verdade. Nos ilumina hoje, nos orienta, nos inspira, para que possamos, ao longo desses minutos, estarmos em sintonia com o Teu amor. Que assim seja. Então, minhas irmãs e meus irmãos, hoje nós vamos conversar sobre a mensagem Inconstantes do livro Pão Nosso, capítulo 22, escrita por Emmanuel. E essa mensagem, ela começa com a citação de Tiago, que diz o seguinte: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Interessante notar, nessa passagem do Evangelho, que Tiago, ele compara, o coração humano com o mar. Ele faz uma analogia às ondas do mar. E ele diz que o coração assombrado pela dúvida é como o barco que nos tira a direção. É como se a gente permitisse, através dessa dúvida, que a gente se afastasse de nós mesmos, que a gente se afastasse daquilo que verdadeiramente importa na nossa vida, dos nossas reais necessidades, dos nossos reais desejos. E a certeza aí, a gente vai comparar com a pessoa que está naquele barco e que consegue pegar o remo e ter o controle da nossa direção. Como diz o nosso amigo Leonardo Arruda, do projeto Transformar. Ele compara, essa questão da certeza, da firmeza de pensamento com a pessoa que pega esse remo. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: qual é a dúvida que Tiago está se referindo nessa passagem? Aí Emmanuel, nessa mensagem Os Inconstantes, vai explicar do que ele está falando. Eu vou, à medida desse diálogo, dessa palestra, eu vou lendo as passagens dessa mensagem de Emmanuel e vou fazendo as considerações, tá bem? Então, Emmanuel começa dizendo o seguinte: inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo, que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Então, não é qualquer dúvida que vai tirar a gente da nossa direção. A dúvida, quando no coração leal, a dúvida, quando ela se reflete numa ponderação acerca das escolhas, ela é importante. É preciso que a gente pondere as nossas decisões, que a gente reflita a respeito das consequências que a decisão vai trazer. E a partir daí, dessa reflexão consciente, dessa ponderação acerca do que a nossa decisão poderá trazer, a gente vai aprendendo a tomar, a fazer escolhas de modo mais consciente. Só que o que Tiago se refere nessa mensagem não é essa dúvida, que é uma dúvida importante, mas sim a dúvida que nos torna intranquilos. E Emmanuel explica:
Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particulares, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Então, Tiago nos fala daquele coração inquieto, que ele não consegue persistir em determinado propósito, né? Naquele coração que, por estar com tanta dúvida, ele vai vivenciando diversas experiências de modo superficial. Ele não consegue aprofundar, ele não consegue vivenciar de modo substancial o que aquela experiência está trazendo, as lições que ela está propondo. E aí, a gente tem que se perguntar, né? Por que isso acontece? Emmanuel, ele vai dizer o seguinte: quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições do trabalho, enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Mas é isso que eu disse. Por que a gente duvida tanto? Por que nós somos ainda tão inconstantes, né, nos nossos atos, nas nossas escolhas? E a gente tem que pensar o seguinte: nós ainda estamos num grau evolutivo que ainda temos uma dificuldade de compreender o que é a vida do espírito, né? A gente acha que só é possível vencer a vida do espírito em algumas circunstâncias. Por exemplo, quando a gente pensa em espírito, né? Quando a gente pensa em vida espiritual, a gente associa logo o quê? Ou ao espírito desencarnado, né? Que está na erraticidade, que não está vivenciando uma encarnação neste momento, ou então a vida, né? Que é vivenciada nos mundos mais evoluídos, né? Nos mundos de regeneração, nos mundos mais felizes. E a gente esquece que nós somos espíritos, né? A gente esquece que existe uma essência, né? Que nós somos essa essência divina, que nós somos o espírito. Então, a gente precisa fazer jus a essa natureza espiritual, que é nossa, né? A gente precisa vivenciar desde agora, né, no plano material, essa vida espiritual. Se somos espíritos. Só que a gente ainda não está despertos, para essa realidade. E por conta disso, o que é que vai acontecer? Nós queremos a rapidez, né? É muito comum a gente querer tudo para ontem. A gente vive num movimento muito acelerado. A gente vive hoje nessa sociedade do instantâneo, né? O sociólogo Bauman, ele cunhou um termo chamado modernidade líquida. E ele vai nos dizer, ele vai nos trazer que as vinculações que nós construímos hoje, ela escorre pelas mãos. Os vínculos são líquidos. Então, esse termo liquidez é daquilo que vai escorrer pelos dedos, daquilo que não vai ter uma constância, que não vai ter uma força. E isso se espelha, né? Como Emmanuel disse, inclusive nessa mensagem, em diversas esferas, né? Nas esferas das relações afetivas, nas esferas intelectuais, na própria saúde. E aí, a gente tem que pensar, por exemplo, hoje em dia, né, que a gente tem uma gama de informações muito grande. Nas redes sociais, por exemplo, quando a gente acessa a internet, a gente tem diversas informações de modo imediato. E às vezes a gente é bombardeado por tanta informação que a gente não consegue se aprofundar em nenhuma delas. Terminamos o dia intoxicados, né, por tanto dado, por tanta informação às vezes que não é realidade, né, as fake news, ou mesmo informações que sejam verdadeiras, mas que aquela notícia, por exemplo, não aprofunda muito. Então, a gente vai assimilando diversas informações, diversas situações, mas de modo superficial. A gente não consegue nos aprofundar, né, numa única coisa.
E isso acontece também na vida do espírito. A gente quer evoluir em segundos, né? A gente ainda precisa compreender, por exemplo, qual é a função da dor na nossa vida. A gente quer estipar a dor a qualquer custo, sem refletir por que determinada situação está acontecendo. Então, a gente vai vivenciando a situação sem compreender, poxa, será que eu estou vivenciando isso por alguma decisão que eu tomei no passado? Não é assim que acontece. Dói e a gente quer tirar a qualquer custo. Como um analgésico que a gente toma. A gente sente uma dor de cabeça, por exemplo, sente uma dor no estômago. A gente corre para tratar o sintoma, toma o remédio e a dor passa. Se a gente não trata a causa dessa dor, quando o efeito do remédio passar, a dor vai voltar. Assim são as situações. Quando a gente não consegue aprofundar verdadeiramente, né, naquela situação, a dor voltará, seja no mesmo sintoma ou em outro, né? E isso vai dificultar que a gente alcance esse aprendizado, que a gente amadureça as nossas emoções. Emmanuel, inclusive, diz o seguinte: para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Então, a gente precisa vivenciar as características de cada momento. Uma semente, para ela germinar, ela precisa passar por fases, até se transformar numa árvore, até florescer, dar frutos. Então, é um processo, a gente precisa olhar para o processo e não só para os resultados. Além da gente querer, né, essa rapidez, a gente também quer tudo. Observe, a gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Nós não queremos perder nada, né? Então, quando a gente não quer perder nada, a gente começa a ter medo de escolher, medo de errar. E isso nos torna vacilantes, isso nos torna inconstantes. Só que a gente tem que compreender que a gente não vai poder só acertar com as escolhas, né? Que o erro também faz parte desse aprendizado. Afinal, somos falíveis. Vamos abandonar esse orgulho de que temos que acertar sempre. Afinal de contas, em toda escolha haverá um ganho e haverá uma perda. Eu me lembrei, preparando essa palestra, do poema O Isso ou Aquilo de Cecília Meirelles, né? Que ela traz essa questão das nossas escolhas. E aí eu trouxe um trechinho que diz assim: ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isso ou aquilo, ou isso ou aquilo, e vivo escolhendo o tempo inteiro. A gente precisa compreender que na vida a gente sempre terá que fazer escolhas. As situações virão e nós teremos que escolher. Né? A nossa trajetória evolutiva, ela é constituída por nossas decisões. Não é à toa que nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Somos privilegiados nesse sentido, porque temos esse direito de escolher. E aí, isso não quer dizer, né, que nós temos, contudo, que viver com o coração assombrado pela dúvida. Escolher vai ser preciso, inclusive o não escolher já é uma escolha, mas a gente não pode se deixar inquietar pela dúvida, pela aflição. E aí a gente tem que pensar o quê? Que a gente precisa confiar nesse mecanismo divino, nesse mecanismo evolutivo. E é isso que essa mensagem traz, né? Essa mensagem de Emmanuel, no fundo, ela está falando de fé, de certeza. Está falando da necessidade que nós temos de nos entregarmos, né? De confiarmos nessa justiça divina.
de compreender que tudo está no devido lugar para o nosso aprendizado. Nada que nos ocorre é em vão. Nada. Nós que somos espíritas, e mesmo aqueles que não são espíritas, mas que compreendem que há um mecanismo maior, né, que há leis superiores espirituais que estão movimentando, né, o mundo, que estão nessa engrenagem das nossas vidas, e que essas leis, elas são perfeitas, né, no seu equilíbrio. Inclusive, as dificuldades que nos acontecem, elas são necessárias para que a gente aprenda. Todos nós sabemos disso, né? Só que a gente precisa confiar nisso, sair da razão, né, desse racional e vivenciar no nosso sentimento, vivenciar nas nossas emoções essa realidade espiritual. Não adianta nos dizermos espíritas, não adianta conhecermos toda a codificação espírita, nos aprofundarmos intelectualmente, se não utilizarmos esse aprendizado para a nossa transformação pessoal. E quando eu falo transformação, não é transformação em grandes saltos, é o dia a dia. É o modo como nos olhamos, por exemplo, como nos olhamos com compaixão para nós, como olhamos para o próximo com humanidade, né? Compreendermos também que esse próximo, ele erra, assim como a gente erra, né? E aí, Emmanuel, nesse sentido, né, nesse sentido da confiança e da fé, ele vai nos dizer o seguinte: necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Nessa passagem interessante, né, que ele associa essa questão da confiança de Deus nos mecanismos das nossas vinculações também. Ele fala da importância dos nossos vínculos com o próximo, né? A gente precisa compreender que o próximo, ele é um grande instrumento para o nosso crescimento. Que ao acessarmos essa humanidade do próximo, estamos acessando a nossa própria humanidade. Nós só somos o que somos porque nos reconhecemos no outro. A criança, que é um bebezinho, um grande marco importante no desenvolvimento da criança, por exemplo, é quando ela chega no estágio do seu psiquismo, que ela começa a se diferenciar do outro. Ela, quando nasce, ela está muito envolvida com os seus cuidadores primários, né? Especialmente com a sua mãe, por conta da própria amamentação, da própria gestação, né? Ou com o seu pai, ou com aquele cuidador que esteja ali cumprindo essa função materna. Então, a criança, ela é muito envolvida ali naquele meio, né? Porque ela demanda muita atenção, ela demanda muito cuidado. Então, ela não compreende ainda, né? Nas primeiras fases do desenvolvimento, que ela é um ser individualizado. Mas com o tempo, ela vai aprendendo, né? Ela vai tendo esse desenvolvimento afetivo, emocional, e ela chega no estágio que ela reconhece o outro como um ser separado dela. E quando ela reconhece o outro, aí sim ela se percebe como um ser individual. Então, a gente precisa desse reconhecimento inicial, né? Dessa identificação inicial, para que isso permita que a gente individualize a nossa subjetividade. E a partir daí, é com o outro que a gente vai aprender. É com o outro que a gente vai vivenciar os erros, os acertos, que a gente vai moldar as nossas emoções, né? A nossa aprendizagem sempre vai estar mediada pelo outro.
E quando eu falo aprendizagem, eu não falo só aprendizagem formal que nós aprendemos na escola, não. Aprendizagem de tudo. A nossa linguagem depende do outro, né? Uma criança que vivendo isolada, sem o contato com outros seres humanos, ela não sobrevive. Ou ainda que ela sobreviva, né? Ela vai ter grandes dificuldades no próprio reconhecimento de si. O Evangelho, no capítulo 17, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem O Homem do Mundo, ele vai trazer justamente o seguinte: o homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Então, é nesse jogo do eu com o outro que a caridade vai sendo trabalhada. Se eu não tenho o outro para vivenciar, como é que eu vou falar em caridade? Né? Essa relação com o próximo é uma condição inerente à prática da caridade. E essa passagem, né, que eu li agora de Emmanuel, ela vai falar justamente dessa confiança na sabedoria divina, né, nessa importância da fé. E, gente, quando pensamos em fé, precisamos pensar numa fé concretizada, não só numa fé sublimada, não só numa fé que trabalhe de um modo muito distante com esse Deus. Não, uma fé na prática. Também no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem que fala da fé humana e da fé divina, quer dizer, da fé divina e da fé humana, começa assim: a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em estado latente e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Essa passagem é muito interessante porque, quando ela fala vontade ativa, ela está implicando a nossa responsabilidade na constituição da nossa fé. Ela está dizendo que todos nós temos ali, inato, aquele germezinho da confiança nas nossas potencialidades. Só que a gente precisa desenvolver isso. A gente não pode querer ser uma pessoa de fé, um homem de fé, uma mulher de fé, simplesmente de uma forma passiva. Ah, Senhor, me dê fé para vivenciar. Não. É a gente que vai aos poucos, a partir das nossas diversas experiências, né, reencarnatórias, trabalhando essa relação de confiança. E não é de confiança, como eu disse, naquele Deus distante, ou naquele Deus que a gente aprendeu, às vezes, a depender do segmento religioso, né, que a gente cresceu, né? A gente, às vezes, aprende que Deus castiga, que Deus age com punição. Não. Essa passagem do Evangelho nos diz que a fé, ela se manifesta ou como uma fé humana ou como uma fé divina. Como assim? A fé humana no sentido do homem ou da mulher que, acreditando na sua potencialidade, ele consegue realizar as suas metas. Porque essa crença na sua confiança, a crença na sua potencialidade, nos seus recursos, ela lhe dá uma força imensa. E essa, inclusive, é o termo que eles usam, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. A confiança que dá uma força imensa para enfrentar os desafios da vida. E a fé também, por outro lado, pode ser divina, né? O homem de bem que tem a certeza da vida do futuro, tem a certeza da felicidade futura, ele age para o bem. Ele começa a edificar, a construir ações no bem, de modo que ele alcança essa felicidade, né?
Não só a felicidade futura, mas a felicidade relativa mesmo na vida, né? No dia a dia. O equilíbrio de conseguir lidar com as situações, a serenidade, mesmo nas dificuldades. Isso é a fé divina, que também é concretizada. Observem, que é uma fé que é sempre concretizada. E aí Emmanuel nos diz ainda: quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. A inquietude, né? A incerteza, o medo do que pode vir a acontecer, ela faz com que a gente entre num estado vibracional desequilibrado, né? E é nesse desequilíbrio vibracional, a gente vai dando abertura a diversas influências, inclusive influências negativas, seja de espíritos desencarnados, seja de espíritos encarnados também. A gente vai se deixando levar, como a onda que Tiago fala lá no início, uma onda sem direção, que vai se deixando levar pelo psiquismo de outros, que muitas vezes também estão em erro, né? E nesse caso, eu estou falando aqui, né, dessa questão da influência espiritual, mas falando da nossa responsabilidade nisso. Porque uma sintonia, ela não existe só com o terceiro. Existe esse lado daqui que permitiu essa conexão. Então, vamos atentar para a nossa responsabilidade no nosso equilíbrio emocional. Claro que quando a gente fala de relações, né, interpessoais, a gente está falando de uma complexidade. A gente está falando de amarras emocionais muitas vezes, que é difícil também a gente se libertar. Mas não é impossível. A gente compreende que a nossa vida não pode estar à mercê da vontade do outro. E aí a gente, compreendendo que a gente é dono, né, desse barco, que a gente tem esse remo para nos dar a nossa direção, a gente vai aprendendo a lidar com a influência do outro na nossa vida. Claro que quando a gente fala, por exemplo, em relações abusivas, né, relações de violência, é muito difícil, né, que os mecanismos de manipulação, eles são muito sutis. Então, nós não estamos aqui para julgar, né, mas para compreender que a gente precisa acordar para essa realidade de que somos nós, que devemos ser os senhores e as senhoras da nossa vida, do nosso destino. E a partir daí, a gente vai trabalhando esse amadurecimento interior, né? Inclusive, trabalhar esse amadurecimento interior para observar os sinais, né, que Deus, que o poder divino nos dá, que a gente tanto pede. A gente muitas vezes pede uma dádiva, pede uma bênção a Deus, mas a gente não se abre para escutar esses sinais, né? Para perceber as bênçãos que Ele nos dá. Então, assim, Emmanuel nos diz: o Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. Então, a gente tem que se preparar para o bem e observar como Deus age para o nosso bem. Até para receber uma dádiva, até para receber uma bênção, a gente precisa se preparar. A gente precisa estar amadurecido, porque quando nós não estamos amadurecidos para isso, a gente acha que o bem, ele só se processa de acordo com a nossa vontade. Às vezes o bem ocorre
de um modo diferente do que a gente esperava. E lá no final do processo, a gente percebe que aquela situação foi o melhor para a gente. O que Emmanuel quer dizer quando Deus é sempre o mesmo Senhor paternal, através dos seus instrumentos? Ele quer dizer que Deus é constante. E é isso que a gente precisa trabalhar, né, para nos aproximar desse Deus, nos aproximar dessa constância. Essa passagem, quando ele fala que Deus é sempre um pai paternal, me lembrou também uma oração, né? Uma oração da Igreja Católica, destinada a Santa Teresa d'Ávila, que diz, né, que nada me perturbe, tudo passa, Deus não muda. E Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é amor. E ele vai manifestar esse amor, como Emmanuel disse, em diferentes formas. Mas ele não vai deixar de ser Deus. Em diferentes instrumentos, diversos, por exemplo, o nosso próximo. Aquele amigo, aquele familiar que nos ajuda, que nos traz um conselho, que nos traz um auxílio no momento de aflição, é Deus se manifestando. Aquele desafeto que aponta os nossos defeitos e que às vezes aponta os nossos defeitos com mais transparência, né, do que talvez um amigo. Às vezes o desafeto, ele aponta o defeito de uma forma certeira. E a gente precisa também estar atento a isso. Estar atento a esse feedback, a esse retorno que o outro está nos dando. Com humildade. E observar, poxa, se isso está me incomodando, se eu fui pontuado, né, em determinado defeito, será que eu não tenho realmente esse defeito? Será que eu não preciso ainda melhorar nesse sentido? Então Deus também pode se manifestar no desafeto. Afinal, gente, Deus está em tudo, está em todos os corações. Deus misericordioso é Pai dos bons e dos maus, né? Daqueles que já estão mais avançados evolutivamente, e daqueles que não estão ainda, mas que estão caminhando. Não há diferenças para o Pai. Não havendo diferenças para o Pai, sendo todos nós humanos e humanas, todos, sem exceção, podem ser instrumentos desse Pai. Além disso, Deus pode se manifestar através dos irmãos benfeitores, desencarnados, né? Os nossos mentores espirituais, mentoras, nossos anjos de guarda, aqueles espíritos que são mais afins a nós e que nos auxiliam. Deus se manifesta através deles. Deus se manifesta na vida, na natureza, nesse movimento tão harmônico, né? O dinamismo da vida, da natureza, o sol que nasce, que se põe, o movimento de rotação da Terra, de translação, né? O equilíbrio do universo, dos planetas. É Deus se manifestando, é dizendo para a gente, olha, tudo está no seu perfeito equilíbrio. Sejamos constantes, acredite, confie na sua potencialidade, né? E a nossa intuição também é um instrumento dessa manifestação de Deus. Quando a gente para se ouvir, para se conhecer, para reconhecer esse manancial de luz que há dentro de nós, é Deus se manifestando. Quantas conquistas, quantas coisas boas nós já construímos em nossas trajetórias. Quantas encarnações nós já tivemos aqui trabalhando, né? Aprendendo, errando, acertando. Hoje somos o melhor que podemos. Não vamos menosprezar isso, né? Não vamos relativizar a nossa experiência. Vamos acreditar que nós somos capazes de vivenciar os nossos desafios.
Olha o quanto a nossa inteligência pode fazer por nós, né? O quanto as nossas emoções, a nossa empatia com o próximo nos torna mais humanos, mais sensíveis. Tudo isso é Deus se manifestando, não está distante da gente. Esse Senhor paternal, que é sempre paternal e amoroso, não está distante de nós. Vamos despertar para essa realidade. Emmanuel ainda diz: a dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Muitas vezes o nosso próprio psiquismo, né, esse obstáculo, como a gente vem conversando aqui nessa palestra. Às vezes a gente está tão aflito, né? Está tão angustiado, o coração cheio de dúvidas, que a gente não consegue perceber a atuação de Deus na nossa vida. A gente não consegue perceber, por exemplo, a influência dos espíritos benfeitores. Em vários relatos, né, sobre o mundo espiritual, nas obras de André Luiz, por exemplo, é muito comum a gente perceber isso. Um espírito que está em tamanha aflição que não consegue ser auxiliado, que não consegue ser ajudado pela espiritualidade, porque a vibração está tão distante, está tão conturbada, que os espíritos não conseguem nos ajudar. Então a gente precisa despertar para isso. E como é que a gente trabalha, né? Esse pensamento firme, essa certeza? Como é que a gente ajuda, né, ao poder divino atuar em nossa vida? Alimentando a nossa fé, como a gente está dizendo assim, mas poxa, apesar da fé ser inata, o próprio Evangelho diz, né, que ela cresce, que ela se desenvolve por nossa vontade ativa. Como é que a gente ativa, né, desperta para essa fé? Tem diversos mecanismos na nossa vida, não é de um dia para a noite, né? A gente está num processo. Primeira coisa, o autoconhecimento, é a gente refletir acerca das nossas escolhas, refletir acerca das nossas reações, principalmente, né? Como é que a gente está agindo? Aquilo que Santo Agostinho fala, ao final do dia, repassar na sua mente as suas atitudes. Poderia ter feito melhor? Essa minha atitude magoou alguém? Essa atitude fez bem para alguém? É a gente tirar essas máscaras e observar com sinceridade o que nós estamos fazendo com as nossas escolhas. A prece é outro instrumento importante, né? A prece diária, a prece ela vai nos conectar com a espiritualidade, né? Ela vai fazer com que a gente entre no estado, né, mental mais sereno, mais equilibrado, as próprias leituras edificantes, né? Independente da sua religião, né? Leitura que edifique. É só leitura religiosa de cunho espiritual? Não obrigatoriamente, né? Contemplar uma obra, seja uma obra literária, seja uma música, seja dança, se expressar através do corpo, né? Fazer um exercício físico que te traga benefícios. Isso é um modo também da gente ir se ajustando, né? Ajustando o nosso corpo, a nossa mente a um estado de equilíbrio maior. Isso nos ajuda a ter pensamentos mais firmes, né? Pensamentos mais positivos, a fim de que a gente comece a trabalhar justamente essa constância, né, que Deus já possui. A gente vai trabalhando ela aos poucos, vai construindo ela aos poucos. E dessa forma, né, sendo mais constantes, aí sim a gente vai ajudar, auxiliar, né, ser instrumento
na concretização da atuação divina em nossa vida. Que possamos, ao longo dessa semana, dos nossos dias, que possamos confiar em nós, confiar nas nossas potencialidades, confiar que somos filhos e filhas desse Deus, que somos espíritos em crescimento, espíritos a iluminar, como faróis que iluminam a escuridão. Acreditar sinceramente, concretizar essa realidade, com certeza, com vontade, que isso vai nos tornar mais felizes, termos mais segurança para trilharmos o nosso caminho. Vamos então agradecendo, finalizando esse diálogo, essa conversa. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por todos os modos que Ele atua em nossa vida, nos dando paz, nos dando coragem e nos dando sabedoria. Que assim seja.